Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Planejar Cash. E dessa vez eu tô aqui com o meu co-host Bruno Skincariol e a gente teve a honra hoje de convidar um parceiro nosso que eu particularmente já conheço há muito tempo. O cara é especialista dentro do mercado digital, mais especificamente falando sobre tráfego pago. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre posicionamento digital, sobre mercado financeiro, sobre o que ele entende desse mercado. E antes da gente passar a palavrinha para ele, quero passar agora pro Bruno, para ele fazer a breve apresentação dele. Rapaz, gostei desse nome aí. Esse nome novo. Como é que é o nome aí? Co-host. Bonito, hein, rapaz? É igual piloto e copiloto. Hoje nosso convidado então tá enrolado, questão de nome bonito aí que a gente vai falar. Mas enfim, um prazer, né, tá de volta. Estamos no terceiro episódio, agora com um convidado especial. Temos muita coisa para falar, né, cara? E a gente tem notícia importante. Tivemos contemplados de novo, né? E eu falei que até postei, né, que a diferença do aí até o nosso parceiro vai ajudar sobre essa questão da postagem, né? A diferença aí de quem tá vendo a pessoa comemorar a contemplação, de quem não contemplou é só uma coisa, atitude, né? Começar. Aqui no estúdio tem uns caras aqui que nós estamos esperando eles também. Show de bola. Hugo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado Faz... pelo convite aí. Vai ser um prazer trocar essa ideia e compartilhar conhecimento com essa galera. Vamos lá. Show de bola. Hugo, a gente sabe que você hoje é uma referência aqui em Uberlândia em referente a tráfego pago. E hoje o nosso tema principal é algo que para você já é algo comum, rotineiro, que a gente vai falar sobre marketing e vendas. Uhum. E eu queria, antes da gente entrar nesse tema, que você compartilhasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como que você chegou aqui, né? Eu te conheço da época de faculdade. Uhum. Eu não sei se você terminou e eu cheguei a trancar aquilo ali, não consegui finalizar. Mas eu queria que você compartilhasse, cara, da onde você veio, como que foi essa trajetória sua até chegar aqui, essa questão de empreender, eu não sei se na época de faculdade você já tinha isso definido como objetivos, enfim, a bola tá com você, compartilhe um pouquinho da sua história aí pro pessoal aí. Show de bola, show de bola. Cara, a gente se conheceu na faculdade, foi naquela época que eu comecei a entrar no digital, então tô no digital desde 2019, ali desde o primeiro semestre, e aí eu fui conciliando, né, fazendo faculdade à noite, trabalhando de dia, mas eu caí meio que de paraquedas no digital, eu não escolhi a área, eu brinco que depois que a área me escolheu, aí quando você olha pra trás, você começa a ligar os pontos. Eu entrei no digital para ajudar um amigo meu, que era outra empresa que eu trabalhava, e fazia de tudo lá. Fui pegando as coisas aos poucos e eu fui começar a fazer a parte de anúncio no final do primeiro ano ali, que eu tava no final de 19, no começo de 20, ali perto da pandemia. Então, assim, foi gradual aos poucos, eu aprendi muita coisa sobre filmagem, sobre edição, sobre suporte, depois que eu fui entrar na parte de tráfego. Cara, eu já tinha desde aquela época da faculdade esse desejo de empreender. Então, assim, eu fazia a faculdade para ter mais bagagem da parte de administração. Terminei, mas não queria, já estava me atrapalhando no final da faculdade. Eu já começava a fazer a conta de horas, as horas que eu dedicava à noite para a faculdade, se eu dedicasse para o negócio acelerava, crescia e eu começava a ganhar mais com isso. Mas aí eu consegui terminar, foi bom a experiência, eu acho que é válido, mas assim, o campo de batalha te prepara muito mais, sabe? Tipo, a faculdade não vai te ensinar a lidar com um cliente, não vai te ensinar a Mas isso é lugar contratar, a nenhum, né? demitir. Lugar Por nenhum mais que ensina. o intuito da faculdade seja esse, ele vai te formar na parte acadêmica, na parte teórica, né? Mas o dia a dia de empreender, de lidar com um cliente legal, com um cliente difícil, fechar parceria, negociar, contratar, demitir, expandir a empresa, não vou expandir, vou ficar nesse lugar, não vou investir em estrutura, não Hoje você vou. vai lidar com um cliente difícil, viu, Hugão? Então, aí isso foi bom, sabe? Isso, e no marketing me ajudou, porque lá na faculdade eu tive que estudar o marketing tradicional. E, assim, quando eu fui pro digital, as pessoas não conheciam o Kotler, por exemplo, e eu tive que estudar o Kotler na faculdade. Aí eu falei, cara, tipo, tudo que a gente faz hoje é derivado desse cara lá no passado. Então, assim, beber da fonte original foi muito bom, porque eu entendi coisas que às vezes você pega, a galera entra no digital para trabalhar e não tem a teoria tão acadêmica. Então, me complementou nesse sentido. Mas, cara, foi isso, assim. Desde 2019, tem 5 anos que eu só faço tráfego pago, fora as outras coisas, mas, assim, dedicado a tráfego pago são 5 anos. Já fizemos de tudo, lançamento perpétuo, infoproduto, negócio local, tudo que você imaginar a gente já fez. Então, assim,
o repertório, a bagagem foi vindo com o tempo. E a ideia é que é passar um pouco disso pra vocês, Cara, eu pra tenho um galera monte que tá de ouvindo. É consultoria ao vivo. Eu tenho um Vou monte de mandar. Pode fazer pergunta? Manda Eu tenho um monte de pergunta. Rapaz, eu andei muito pra vir aqui perguntar essas coisas, hein? Mas vamos lá, eu gostei da parte que você falou aí, que você pegou desde a base lá, né? O raizão, porque pra gente que vende, nós também falamos que alguns vendedores têm que passar pelo PAP, né? Sim. Que é o porta a porta, que isso aí é o maior ensinamento do vendedor, gastar a sola de sapato mesmo. E é bacana quando a gente encontra alguém que passou por isso, mas num modelo diferente, num negócio diferente. Falando do tráfego pago, cara, eu sou um analfabeto de tráfego pago. Eu não sei nada de tráfego pago. Você fala assim, o que você sabe fazer? Mal gravar um videozinho que o David fica me corrigindo direto ainda, né? Ah, você tem que fazer assim, tá? O rei do tráfego pago, né? E aí, cara, eu fico assim, ó, eu fico perdido porque eu sou bom de vendas, Sim. sou péssimo dessas outras coisas, né? Não dá pra saber de tudo. Mas qual a dica hoje bacana, né? Pra gente que vai começar um trabalho. E aí eu tô te falando Uhum. de uma empresa da base, né? A gente sabe que o poder do tráfego pago, mas a gente também escuta muitas pessoas falar que gasta muito dinheiro com tráfego pago, rasgando mesmo, porque talvez não sabe o caminho, não tem um profissional por trás. Queria que você falasse um pouco disso, cara. Tá. Cara, o que eu sempre, quando eu tô conversando com os empresários que estão começando, eles já têm algum sucesso no offline, uma empresa consolidada, vendas é o coração de todas as empresas, quem não sabe vender tá enrolado em qualquer segmento, dentista tem que saber vender, psicólogo tem que saber vender, nutricionista tem que saber vender, porque senão ele não lota a agenda. O caso de vocês também não é diferente, só que vocês entendem muito mais de vendas do que a maioria dos negócios. Então, o que eu sempre dou de sugestão pra galera que tá começando? Continue fazendo o que você tá fazendo de melhor. Comece ensinando as pessoas. Quando você for pro digital, for fazer conteúdo ou for fazer anúncio, não é um bicho de sete cabeças. Você não tem que virar um especialista em conteúdo. Você tem que documentar a sua rotina, as dúvidas que você sempre responde todos os dias para os clientes que estão começando. Mas É a tem umas dúvida de muita pegadinhas, gente. Não tem uns hashtag aí, umas pegadinhas legal, umas palavras-chave, um negócio assim? Cara, funcionava bastante no passado, essa parte de SEO contava muito no YouTube, no Instagram. Hoje em dia, a ferramenta, ela consegue entender tudo que tá no texto ou tá no vídeo que você falou. Então, assim, você não precisa, por mais que a legenda ajude a pessoa a entender o assunto, a ferramenta hoje, o algoritmo, ele entende o que você falou no vídeo. Ele entende o assunto e ele começa a entender o que as pessoas estão pesquisando no celular delas para começar a recomendar. Que é uma ferramenta de audiência. Ele precisa entender do que você está falando, por exemplo, você está falando de investimento, de consórcio. Como que você vai aumentar o seu patrimônio, como que você vai monetizar isso, transformar isso numa alavanca financeira para sua vida. E aí, do outro lado, lá no Instagram, tem um médico ganhando bem no consultório e fala, cara, eu preciso investir mais no mercado financeiro, eu tô vendo que tá dando certo, tá sobrando dinheiro para investir. O Instagram começa a entender, você fala sobre esse tipo de conteúdo de investimento. E ele vai começar a mostrar o seu conteúdo para um médico, para um outro corretor, para um engenheiro, para um profissional liberal que está nesse momento, está consumindo esse tipo de conteúdo. Então, hoje em dia, cada vez menos a hashtag está sendo usada porque a ferramenta está entendendo do que você está falando. E é isso que o Instagram está entregando, entendeu? Ele fala, cara, eu quero... Tá uma recomendação de anúncio para 2026. Fale mais sobre o seu produto e mexa menos nas segmentações. Na verdade, público, seja essas coisas. Influencer do seu produto. A atualização, a grande atualização esse ano do anúncio, da meta, falar, cara, a gente vai deixar de priorizar aqueles públicos de interesse, porque as atualizações das plataformas de privacidade estão diminuindo isso. A Meta não está conseguindo identificar os padrões de consumo por conta dessa questão de privacidade. Ela falou assim, beleza, eu vou começar a identificar o padrão do David, o seu padrão, pelo que você pesquisa. O tempo que você passa assistindo um vídeo, lendo uma legenda. Então eu vou começar a entender do que você gosta, e aí você, produtor de conteúdo anunciante, fale mais sobre o seu produto, sobre o que você gosta de vender, e eu vou começar a entender do que você está falando no vídeo, seja um vídeo, seja uma imagem, eu tô entendendo o que o David está pesquisando, e eu vou fazer esse match entre vocês dois, entendeu? Que doideira, então agora eu tenho justificativo, porque eu achava que o meu celular era muito inteligente, cara. Eu falava assim, celular é dos mundos, agora não, a gente entende que é essa questão do... Ele analisa todos os sinais, o que você curte, o que você comenta, quanto tempo você demora scrollando uma publicação. Também com o que curte, que comenta, né, David? Porque aí a recomendação vai ficando mais inteligente, né? Então, cara, que top isso daí, eu não sabia disso não, cara.
Isso aí é só a ponta do iceberg, É né? só a ponta do iceberg. Hugo, você falou. Eu também sou um entusiasta, eu gosto muito de estudar sobre marketing digital. Eu também comecei a me interessar em meados ali de 2020. E eu peguei essa transição do mercado, né? Antigamente eu também já tive um pouquinho ali de experiência com tráfego pago, e eu lembro que na época que mandava muito era segmentação, Uhum. público, remarketing, aquela trenheira toda. E hoje eu vejo que olhando para marketing digital, o que manda hoje é você saber construir oferta, construir narrativa, para que você realmente possa criar esse efeito para o seu conteúdo ele chegar para as pessoas certas. E em cima disso, Hugo, eu queria uma opinião sua referente ao nosso nicho, porque hoje a Uhum. gente atua com linha de crédito, né, que a gente pode englobar ali o mercado financeiro como um todo, né, que a Uhum. gente é mais soluções financeiras de modo geral. Mas o que que eu percebo olhando pro meu nicho em específico? A gente tem grandes players, né? Cara aí que tá faturando muito, múltiplos, talvez 8 dígitos já. A gente pode citar aqui Thiago Nigro, Bruno Perini. A gente tem grandes referências no mercado. Uma dúvida que eu tenho e muitas pessoas também acreditam que tem, todo nicho, ele é muito concorrido, né? Todo mundo quando vai entrar no digital fala, não, mas o nicho black tá saturado, o Uhum. nicho de emagrecimento e tal. Quando a gente olha para o mercado financeiro, a gente também tem grandes referências. Qual estratégia, qual dica você dá para quando alguém vai começar no mercado, de preferência no mercado financeiro, e ele não ficar bitolado nisso? Pô, mas eu vou criar conteúdo, eu tô concorrendo com o Thiago Nigro, que é o primo rico e não sei quem. Qual dica que você dá pro cara conseguir, às vezes, não ficar com essa paralisia na cabeça dele e começar a construir resultado ali, produzir conteúdo e mesmo assim ter resultado, mesmo que seja menor, né? A gente tá falando de uma. A gente também não tem como comparar uma audiência de um primo rico com talvez daquele que tá começando hoje. Mas qual dica que você dá pra esse cara que ele olha pra esses grandes players e vê uma barreira? Fala, eu não vou produzir conteúdo, eu tenho dificuldade. Ele começa a dar justificativa para às vezes não fazer um trabalho bem feito no digital. Qual que é seu ponto de vista e qual conselho você dá referente a isso? Tá. Eu entendo o impacto que tem você entrar trabalhar com o mercado financeiro e olhar para o lado e falar, ó, o Thiago Nigro, pô, juntando todas as plataformas digitais dele, ele vai ter 10 milhões de seguidores, mais de 10 milhões. Mas aí você tem que olhar o tamanho do mercado. O tamanho do mercado em finanças no Brasil é praticamente todo mundo. A gente vive num país que 90% das pessoas ganham 3, 4 mil reais. As pessoas. E assim, aí você faz o custo de vida para viver numa cidade boa, essa pessoa tá apertada a renda dela. Então, assim, nem o Thiago Nigo consegue atingir todo mundo que tem potencial de virar cliente de um produto financeiro. Juntando o Thiago, o Bruno, todo mundo, cara. O mercado é muito maior que eles ainda. Eles são pioneiros, porque assim, quando eles começaram a produzir conteúdo no digital, há 9, 10 anos atrás, era muito mato alto. O digital, o YouTube era muito mato alto. O Gustavo Cerbasi já era muito consolidado naquela época, mas ele não era de uma geração tão digital assim. Ele era daquela geração que publicava muito livro, e aí o Thiago falou, cara, eu vou num caminho diferente, vou produzir muito conteúdo, vou gerar muito valor, eu vou ensinar as pessoas, eu vou educar as pessoas, e no momento que elas se sentirem confiantes, elas têm a mim como referência para pedir dica de sugestão, para abrir o conta numa corretora. Então, assim, o mercado é tão grande, e a gente está falando do Brasil. O Brasil, quantas pessoas ganham dinheiro com o Tigrinho? Então, assim, todo mundo quer ganhar dinheiro no Deus do Brasil. céu. Então, assim, enquanto alguém estiver Dinheiro ganhando fácil, dinheiro, né? enquanto alguém estiver ganhando dinheiro com o Tigrinho, existe mercado dentro do financeiro, entendeu? O brasileiro, ele quer o caminho mais fácil. Cabe a gente educar as pessoas e falar assim, cara, isso não é um negócio, não é construir patrimônio. Isso é você jogar uma roleta com grande chance de você perder, entendeu? Então, produzir conteúdo é muito bom porque as pessoas elas têm muito receio de colocar o dinheiro e perder. É porque a oferta do Tigrinho é tão agressiva que funciona para as pessoas de menos escolaridade. As pessoas com que a gente quer se relacionar, que são os clientes de vocês, têm muito mais educação, têm muito mais formação. Ele não é o público do Tigrinho, entendeu? Mas ele é um público que aporta muito mais dinheiro. A minha dúvida nessa questão, até do que o Deixo falou, até complementando, é o que no meu caso, que entendo muito pouco dessa área, a gente sempre tá ouvindo, cara, tem que fazer tráfego pago e Uhum. tal, óbvio, aí chega um lead qualificado, esse lead qualificado hoje para nós em tráfego pago é muito caro, talvez é o modelo, é como que a gente acessa isso, enfim.
A dica que eu queria ouvir de você é o seguinte: particularmente, eu sou receoso Uhum, com investimento em tráfego pago, porque até hoje eu não acertei a mão e uhum. eu acho que eu invisto muito para pouco retorno, Sim. né? E eu acho que muitas pessoas têm esse mesmo problema, né? Todo mundo sabe que é bom, que é top, mas poucas pessoas têm acesso a quem sabe fazer o negócio acontecer. E aí, a gente fala de um cara que está começando, mas quanto investir? Como que é feito isso? Enfim, para essa corrente ir crescendo, Tá. essas questões aí. Eu tô falando essa Uhum, questão, assim, é até raso, né? Acho que é muito superficial, mas só para a gente ter uma ideia que uma pessoa que está começando dá para começar o trabalho dela, mas também uhum. fazendo o tráfego pago desde o Sim. início. O que a gente pode dar de dica, de sugestão? Pensa assim, se eu fechar um cliente que veio por anúncio, e aí, por exemplo, dentro do mercado financeiro, dentro do consórcio, quanto que esse cliente ele retorna por mês, já no primeiro mês, vamos dar um exemplo, esse cliente ele vai, no primeiro mês ele já vai colocar R$ 1.000 no caixa. Então, todo mês, um cliente novo já coloca R$ 1.000 no caixa. Então a minha dica é, cara, use então R$ 1.000 no caixa, porque você vai anunciar, você tem R$ 1.000 no mês. Se um cliente fechar no mês, o que é pouco, dá para fechar muito mais do que um cliente, com um comercial muito bom e você já tem isso por natureza muito bem definido. Se você fechar um cliente em 30 dias, você já pagou, porque o dinheiro que ele vai colocar no caixa da sua empresa nos primeiros 30 dias, você já amortizou. Então é como se ele tivesse vindo cliente a custo zero. Aí a sacada é como que eu vou trabalhar os outros leads que Isso. vieram para eu aumentar o nível de consciência, nutrir eles para que eu feche eles no próximo mês. Aí no próximo mês, o exemplo mais básico, eu vou fechar um por mês, vai entrar R$ 1.000, eu gastei R$ 1.000, então é custo zero. Só que gerou um caminhão de lead que ficou no meio do caminho. No próximo mês, a gente faz a mesma conta, vou pôr mais R$ 1.000, vai fechar um cliente direto, papum. Ele já veio querendo preço, conversou pouco ali, já fechou. Só que você tem lead do primeiro mês, que fechou no segundo. Então você começa agora, em vez de um, são dois. Aí seu custo por cliente era um cliente a R$ 1.000. Agora é dois, então é R$ 500. Então você começa a movimentar a máquina aos poucos. E à medida que vai sobrando um pouco mais de dinheiro, você vai reinvestindo. Então no terceiro mês, em vez de 1.000, 1.500. Então assim, primeiro o dinheiro entra no caixa para você reinvestir uma parte. Mas trabalhar quem não fechou é muito importante. Porque pensa assim, quantas pessoas vocês conversam que tem potencial de virar seus clientes, que tem um nível de consciência de falar assim, cara, eu já sei renda fixa, investimento em empresas estrangeiras, criptomoeda e tem o consórcio. São várias opções e eu sei que o consórcio, para mim, é o que funciona melhor. Normalmente, ali é 5% das pessoas que vocês conversam tem esse nível de consciência e sabe que o consórcio é a melhor coisa para elas, pelo nível, pelo perfil de Conversão é isso consumidor. aí. 5, Então, 10%. assim, você está falando dos outros 95 que podem ser seus clientes, mas ainda não estão prontos, porque eles ainda estão estudando as outras coisas, eles ainda estão começando. Então, quanto mais valor você gera, mais conteúdo você gera, você está trabalhando com os outros 95. E é assim, aí por que o tráfego é tão caro? Porque tá todo mundo focando naqueles 5% que estão prontos para fechar no primeiro mês. Todo mundo anuncia para o mesmo público. E assim, não é só o E consórcio. talvez não é essa a Dentista, ideia. tudo, entendeu? É caro, porque tá todo mundo competindo com a atenção Entendi. de quem tá pronto. O conteúdo, você tá competindo a médio prazo, você tá criando uma audiência de quem pode vir ser o seu cliente, mas ainda não tá pronto. A escala tá em quem não tá pronto para te comprar ainda. Porque todo mundo anuncia pro fundo do funil. Até, Por isso que é até caro. pegando um gancho disso, Hugo, eu particularmente, eu entendo essa questão de funil e eu sempre olhei para o lado da educação de Uhum, mercado, né? Então, eu sei que é um trabalho de médio e longo prazo. Por exemplo, igual você falou, o tráfego pago ele tá cada vez mais caro porque tem mais pessoas anunciando para as mesmas pessoas. E eu sou um cara que eu prefiro ir pro lado da conscientização, elevar nível de consciência, que você consegue fazer até um trabalho orgânico, mais tráfego pago ali em paralelo. O resultado ele vai ser mais longevo, assim, ele vai demorar mais a vir, mas eu acredito que ele vem mais de forma mais previsível, porque você gera conexão com o lead, ele confia em Mais você, qualidade no ele já vídeo. te enxerga como autoridade, porque todo dia ali você tá nutrindo ele ali você não precisa dentro. ser uma oferta agressiva. Exatamente, você consegue construir narrativa. Então, eu vejo, assim, uma opinião minha, que a maioria das pessoas, quando vai mexer com marketing digital, com tráfego pago, elas querem ir aonde é um mar sangrento, onde está todo mundo ali
cara, eu quero esse cara aqui, eu quero o cara do milhão, eu quero o empresário, eu quero o investidor. Só que, cara, aí você vai pagar 10, 15 reais num lead e às vezes... E aí tem um outro ponto, né, que é o que você... Que tá todo mundo conversando com ele, né? E aí é onde que eu acho que a concorrência é maior ainda. Porque quando você tem muitas pessoas anunciando uma fatia menor do mercado, aonde que eu vejo que é o maior diferencial a partir dali? Aí é o comercial. Aí o vendedor ele tem que ser Aí você ganha no faca na gogó aí. caveira, né? Você Uhum. tem que saber conduzir uma negociação, porque... Aí é uma parada de conexão, né, irmão? E aí é onde Aí é que o eu vejo... rapport que a gente Onde tem fala. outro problema, porque eu tô no mercado, eu trabalho com vendas tem 5 anos, e eu vejo que muitos vendedores, às vezes, eles querem já vender de cara. E aquilo que você falou faz muito sentido. Às vezes você vai fazer ali, vai investir R$ 1.000 e você vai fechar uma venda de R$ 1.000. Então o CAC vai ser zerado, igual você falou. Só que os outros 95% do funil que entrou, às vezes eles não vai fechar por vários motivos. E é aqui onde a gente precisa também fazer essa análise, essa métrica. Porque, cara, por que 95% não fechou? Será que está dentro do meu processo de vendas que tem alguma falha? Será que o cliente não está no momento de compra? Porque, dependendo do projeto, dentro do consórcio, a tomada de decisão do cliente ela é mais demorada mesmo. Sim. Entendeu? Tem cliente meu que demorou 2 anos para fechar um consórcio comigo. Né? E hoje nós estamos numa pegada mais educativa, né? Mais conscientização. Então, assim, hoje a gente não faz um trabalho para ter um resultado imediato, né? Então, a gente faz todo um processo, né? Desde você mostrar os benefícios que é o produto, né? Que é o consórcio, até você conectar com o cliente, entender o que é a dor, tratar isso, ensinar para depois vir o Relacionamento. fechamento. Exato. Né? Vendedor sem relacionamento, cara, Sim. não vai. E sem conexão com o cliente, a gente percebeu que o consórcio, todo mundo sabe que o consórcio é mais barato. Né? Mas a gente percebeu que se você tiver uma conexão muito mais tranquila com o cliente, não querer vender amanhã ou agora, Desesperado, né? vai acontecer naturalmente, Uhum. entendeu? E aí a pergunta é, no tráfego pago, a gente dá para fazer assim ou tem que ser só para tratar o imediatista? Aí depende muito do que a gente vai fazer com o orçamento que a gente tem. Se a gente trabalha com um orçamento menor e eu preciso dessa estratégia de trazer uma pessoa no primeiro mês que já esteja pronta para eu empatar e zerar ali naqueles R$ 1.000, Pra custear, eu vou né? para custear, para não dar um fluxo de caixa negativo, eu vou no cara que tá pronto. Então eu vou ser bem direto. Olha, isso aqui é oportunidade, apareceu vai ter um consórcio agora que vai liberar esse ano, no começo do ano. A Caixa aumentou mais uma faixa aqui do Minha Casa Minha Vida. Então, para você que quer seu primeiro imóvel, o consórcio funciona ainda mais para você. Então, aí é o cliente imediatista. Só que ele custa caro. Para a gente começar a crescer essa máquina, aí à medida que o orçamento em marketing vai aumentando, uma parte sempre fica para quem está pronto para fechar nesse mês e no próximo, e a outra Legal. eu vou começar a oxigenar com quem está mais com o nível de consciência mais baixo. O cara que sabe que precisa de dinheiro, mas ele não sabe quais opções. E aí você vai começar a gerar relacionamento e nutrir essas pessoas no seu Instagram, com uma lista de e-mails. O brasileiro não abre muito e-mail, então o Instagram funciona muito bem porque tá todo mundo todo dia ali. Então assim, aí começar a plantar várias sementes, várias pessoas, igual os meninos fizeram no passado, o Bruno, o Thiago fizeram. Eles criaram a audiência, depois da audiência eles fizeram o que eles queriam com aquele produto, com aquela audiência. Com qualquer coisa que eles direcionarem, sugerirem, as pessoas vão comprar aquelas ações, vão investir no fundo deles. Então, o de vocês é basicamente a mesma coisa. A XP fez isso no passado. Ela tinha dificuldade de abrir conta, né, na XP. Ela começou a fazer eventos presenciais na cidade, acho que começou em Porto Alegre. Convidava as pessoas que tinham o perfil de investir e educava as pessoas. Cobrava ali um dinheiro para pagar o cofre e começava a ensinar as pessoas a começar a investir. Isso lá atrás, 20 anos atrás. Aí no final do final de semana a pessoa estava confiante, gerou valor, gerou conteúdo, falou assim, tô pronto, mas eu sou médico, eu atendo o dia inteiro, eu sou engenheiro, eu não tenho tempo de fazer isso, eu não tenho tempo de acompanhar. Vocês conseguem me assessorar, me ajudar a abrir a conta, ficar acompanhando, me dar recomendação? Então, esse caminho do mercado financeiro de gerar valor, gerar conteúdo e confiança e relacionamento é o que te sustenta no longo prazo. Porque no curto prazo, é o que você falou, cada vez vai ficar mais caro, porque tá todo mundo anunciando para as mesmas pessoas. Cara, e esse é o que a gente mais foca, né? Construir audiência.
E aproveitando esse gancho, por exemplo, que você citou até a XP, né? A XP hoje, inclusive, ela tem consórcio na carteira dela, porque ela enxergou o potencial desse mercado. Mas eu queria um ponto de vista seu agora, Hugo, especificamente falando sobre consórcio. Uhum. Porque o nosso nicho, ele tem algumas variáveis. Por exemplo, consórcio é o seguinte, primeiro, se a gente for analisar pela cultura, culturalmente falando, o brasileiro ele não tem educação financeira, por isso que o nicho de finanças hoje no Brasil, ele dá muito certo. Porque você consegue trazer uma consciência para a maioria das pessoas que elas ainda não têm. Então isso desperta a curiosidade das pessoas. Só que quando a gente vai pro consórcio, a gente percebe assim, eu que já tô na linha de frente tem muito tempo, eu vejo que tem pessoas que não gostam de consórcio porque o vizinho teve uma experiência ruim e aí ele começa a generalizar isso. Eu vejo que pessoas que, às vezes, faz o consórcio, mas às vezes cai na mão de um vendedor mal preparado, mal intencionado. Sabe esses detalhezinhos que faz com que as pessoas fiquem na dúvida, e na dúvida o cliente não compra? Sim. A gente está falando de um produto que ele a gente pode categorizar o consórcio até como um serviço, né? Até Mas E aí, o que acontece? Digital, cara, vamos supor o seguinte, eu conheço alguns players que eu modelo, que eu tenho como referência dentro do mercado, só que a gente está falando, por exemplo, agora de escala, nível Brasil. Qual que é o caminho mais inteligente que você vê para a gente conseguir elevar o nível de consciência desse público, que às vezes está distante de mim, porque às vezes na esquina da casa dele tem uma corretora de consórcio. Só que vamos supor que eu quero ser autoridade nacional nesse negócio. E eu quero vender para todo canto do Brasil e até fora do Brasil. Só que a gente sabe que, cara, a gente tá falando às vezes, vamos pegar aqui um crédito de 1 milhão. Cara, às vezes o cara tá lá no Mato Grosso do Sul. E eu tô em Minas. Qual que é o caminho que você vê mais fácil dentro dessa questão de construir audiência para que esse cliente ele possa cada vez mais ter a confiança de fechar negócio comigo? Por mais que a gente está trabalhando ali, isso que você falou, de educação, de construir audiência, mas na maioria das vezes esse cliente ele ainda chega na call com dúvida. Porque ele fala assim, tá, mas nós está a 2.000 quilômetros de distância, e se acontecer isso, se acontecer aquilo? É claro que isso tudo envolve um processo de vendas bem feito, mas a gente percebe muito isso. O cliente, ele fica com várias crenças limitantes na cabeça dele referente ao nosso mercado, e ao mesmo tempo ele fala assim, tá, gostei, faz sentido, aí o vendedor consegue fazer o trabalho bem feito, consegue convencer ele de que é um bom negócio para ele, só que às vezes ele fica nessa insegurança por ser um produto financeiro de ticket alto e ele fechar esse negócio através do online. Qual que é a sua visão sobre isso e qual dica você pode dar para a gente até implementar isso na nossa operação, para a gente conseguir fechar contratos à distância? A gente tem que começar do básico, entender quem que é o cliente do consórcio hoje a nível Brasil. O cliente que vai dar mais escala para você. Que dá mais escala para você. Às vezes o cliente do consórcio tem que ver o nível de educação dele, a faixa etária, e eu vou te dar alguns exemplos. Se a gente foca na nova geração, a galera que tem menos de 30 anos, às vezes eles têm um nível de consciência tão grande que eles enxergam as outras opções financeiras que são mais sofisticadas, Bolsa Americana, Bovespa, outros ativos de risco que são mais sofisticados, você precisa entender mais para você investir, que ele quer o risco, ele tá novo e tal. O que eu vejo do consórcio e as experiências que eu tive, assim, de família? O meu pai e os meus tios estão na casa dos 60 anos. Toda vez no final do ano eles falam pra mim, que dia que você vai... vamos fazer um consórcio pra você comprar um apartamento, comprar um carro? Você já fez? Não fiz. E aí eles ficam todo ano me falando, porque a história é a mesma. Ele falou assim, aí os meus tios, meu pai falou assim, o primeiro carro... Um negócio hoje, o primeiro carro que eu comprei foi com consórcio, a primeira casa que eu comprei foi com consórcio, a vida deles inteira foi com consórcio, que é um produto financeiro mais fácil de explicar, é menos sofisticado. Deixa eu te falar um negócio, vou te fazer uma pergunta. Você confia no que ele te fala? Eu confio, eu vi o patrimônio deles crescer. Rapaz? E por que você não fez nada até hoje? Tá vendo? Boa pergunta. Como é que eu vou tratar isso daí agora, hein? Fechando. No meu caso, eu vou te dar o meu exemplo, que é o que a gente estava conversando agora. As pessoas com 30 menos, às vezes ela vai enxergar as outras opções. Por que eu não fiz o consórcio ainda? Eu sou um cara mais
disposto a tomar risco. Falei, cara, beleza, então todo o meu dinheiro vai estar concentrado na empresa. Eu não vou tirar a caixa, eu não vou tirar dinheiro do caixa. Eu prefiro contratar, eu prefiro crescer, eu prefiro diminuir a minha margem, aumentar o meu faturamento, porque daqui 5, 10 anos, e eu sempre falo isso com meu pai, eu falo, pai, eu não quero tirar o dinheiro agora porque eu não quero casar com uma parcela muito longa. Eu ainda tô solteiro, eu posso trocar de apartamento, eu não quero ficar preso Você num mora de imóvel. aluguel? Não, hoje não. Hoje eu ainda moro com a minha família porque eu tô diminuindo o meu custo. E eu falei, pai, eu não quero, porque eu sei que se eu diminuir a minha margem na empresa e não ficar tirando dinheiro antes da hora e eu aumentar o faturamento, daqui 10 anos eu consigo comprar o mesmo imóvel à vista. Ô, vamos fazer uma venda ao vivo? E agora eu vou começar a bater de frente com os argumentos, entendeu? Eu vou fazer uma venda ao vivo. Né? Não, tô te entendendo. Aham. Continua que depois você vai passar pra mim, nós vamos fechar esse negócio ao vivo. Mas aí, completando. Cara, eu entenderia quem que é o cliente médio do consórcio. Porque às vezes vocês estão querendo falar com uma geração mais nova e a geração 40 mais, 50 mais, ninguém tá olhando pra eles. Entendeu? Que é o público que mais aceita o consórcio. Que já teve boas experiências com o consórcio, que às vezes é o brasileiro médio ali. Ele É de 30 pra cima. é de 30 pra Então, cima. assim, só pra ver se eu entendi, você acha que a comunicação ela precisa ser diferente para um público que geralmente ele já tem uma consciência maior Uhum. referente ao mercado, né? Em vez de eu querer comunicar para todo mundo, Sim. eu ter uma comunicação mais direta. Porque você consegue escalar. E aí, como que você quebra essa objeção da pessoa ter esse receio de fechar online? Porque esse cliente, ele é muito apegado a visitar você, tomar um café, ele vai te conhecer, ele raiz, vai né? te namorar ali uns 6 meses pra pegar na sua mão e assinar alguma coisa. Então, assim, eles têm essa carência desse contato muito próximo. O brasileiro normal é assim. A geração mais nova resolve online, mas o brasileiro 40 mais, às vezes, ele tem esse apego e nessa cultura muito enraizada nele. Você começa a mostrar clientes de sucesso. Por exemplo, o cliente foi contemplado. Às vezes o cliente não quer se expor, mas um ou outro acaba querendo, entendeu? Os que você tem mais proximidade, mais relacionamento, e contar a experiência dele, perguntar por que você, o que você tá sentindo agora que você foi contemplado? E, primeiro, o que te fez tomar a decisão de procurar o consórcio lá atrás? O que gerou confiança em mim, que você olhou em mim e falou assim, cara, esse cara aqui faz sentido o que ele tá falando, o que ele tá falando, eu quero isso aqui. E o que te levou a decisão, o que te levou a tomar a decisão de fazer o consórcio? O que o consórcio vai te possibilitar na sua vida? Porque uma coisa é você falar que o consórcio é bom, as vantagens, os benefícios. todo mundo Você sabe. tem ganho direto nisso. Outra coisa é o seu cliente te validar. É o cara que colocou o dinheiro. Quando ele te valida, fica muito mais fácil, porque aí a pessoa vê, fala assim, cara, esse cara é próximo a mim. Ele mora numa cidade do mesmo tamanho da minha, ele mora numa região, uma região distante do David. Então ele fechou online. Então colocar essas pessoas em evidência, trazer elas te valida. Eles te validam. Testemunhos, né? Testemunho. Entendeu? É o que a gente mais faz de quebra de objeção. Uma coisa é eu falar que deu certo pra mim, que vocês ganham dinheiro com o consórcio. Vocês mesmos olham a oportunidade de consórcio e falam assim, cara, isso aqui é bom isso aqui é bom. Eu recomendo pros meus clientes, eles não compram, eu compro porque eu sei que é bom. Eu vou alavancar aqui. Porque você tem domínio do conhecimento. Outra coisa é uma pessoa que não tem domínio. Quando ela te valida, é outros 500, porque ele fala, cara, uma pessoa com o mesmo nível de consciência minha sobre produto financeiro tá ganhando dinheiro, então funciona, porque eu não tenho que ter esse conhecimento todo que vocês têm. Eu preciso da assessoria de vocês, eu preciso das recomendações, eu preciso tirar a dúvida. Mas se outra pessoa com a mesma escolaridade, que ela não vive disso, ela trabalha, ela tem outra profissão e ela precisa da ajuda de vocês, se ele te valida, fica muito mais fácil. Top, hein? Aulas, hein, Bruno? Na verdade é o seguinte, eu vejo que a gente faz bastante coisa que ele falou. Né? Talvez a gente tenha que direcionar da forma mais correta. Ser mais intencional. Porque o que acontece? Eu entendo, cara, que não dá para conversar com uma pessoa de 50 com o mesmo tipo de conversa que uma pessoa de 20. É uma outra cabeça. Não dá, né? São situações diferentes. Quando eu brinquei com você sobre a confiança lá, seu avô fala, seu pai fala do consórcio, é porque, assim, lá atrás, o consórcio não é 10% do que é hoje, né? E ele também, quando eu falo para você sobre essa questão, e aí eu tô vendendo peixe já, né, David? Que assim, o consórcio também pode se tornar um investimento para você, para sua empresa, né? Não só vislumbrando em comprar algo, mas também hoje tem a possibilidade de você ganhar dinheiro com o negócio. Né? Então, até porque até a XP abraçou, né? Que essa é mais uma coisa para diversificar a carteira. Então, assim, o que eu penso muito da questão da geração mais nova,
não é talvez a falta de capacidade, não, jamais. Ou talvez, né, já a gente está falando do conhecimento desse com outros produtos, mas eu vejo muito a pressa. Uhum. Entendeu? É tudo muito pressa, é para amanhã, né? E isso não bate de frente com o produto. Né? Ele prefere correr um risco do que ele fazer um planejamento com o pé no chão e tal, ou talvez prefere pagar um aluguel, enfim, isso é de cada um, tá tudo bem. Mas eu vejo muito mais facilidade eu vender um consórcio hoje para um cara que é casado, que tem filho, né? Que já passou por esse período de achar que seria fácil lá atrás, lá com meus Que era 18, da noite 20 pro anos. dia. Meus 18 anos, 20 anos aí, 25 anos, eu tava tranquilo. Falei, não, cara, beleza, vou lá, financio, consigo pagar parcela, porque o brasileiro olha parcela, ele Uhum. não olha o custo, ele olha Sim. parcela. E não entende que isso é 40 anos de dívida que tá fazendo, né? E aí eu percebo, eu particularmente, Bruno, né? Eu foco mais num público acima de 30 anos. Esse é o meu alvo principal, né? Até eu tenho 40, então meu público-alvo é geralmente o pessoal da minha idade mesmo. Que eles conectam mais com você. Eu conecto mais até por questão Momento da de vida. idade, isso, momento de vida, a gente entende mais, né? Os o que assuntos que tá são os acontecendo, mesmos. Os assuntos são os mesmos. E você vai falar de outras aplicações de risco com um menino de 18 anos, ele te dá um banho, porque ele sabe tudo hoje, né? Eu não sei nada dessa questão, mas esse diálogo tem que ser muito diferente, porque são pessoas diferentes. E aí a gente também tem que analisar o perfil de cada pessoa. Não, pode ter a mesma idade, mas talvez ele tenha o cliente, aquele cliente mais, mesmo que ele seja novo, ele é aquele mais desconfiado, né? Talvez ele a tomada de decisão dele não é só dele, né? Tem que ter o pai ou a mãe Muito ou a analítico, esposa né? que casou, entendeu? Tem aquele que é mais emocionado, né? Que ele gosta de conversar, que é o cara que você tem que contar a sua vida para ele, tem que atender ele em um atendimento de 1 hora, uma coisa que você sabe vai evoluir pouco. Então, assim, hoje eu consigo fazer essa distinção de cada pessoa. Quando você entende o perfil do cliente, fica mais fácil. Mas falando do tráfego pago, eu vi que lá tem as áreas que a gente atua lá, que a gente escolhe para da faixa etária, né? É isso, né? Uhum. E eu tive muito problema do que, cara, só lead. Não existe lead ruim que eu falo, mas é um lead muito leigo, Uhum. entendeu? Mas muito leigo, cara. E aí eu falei assim, cara, o que que a gente faz para mudar isso daqui? Porque o dinheiro tá indo, Sim. o lead tá chegando, aí você tem que dar uma aula do produto, tem que você criar toda aquela conexão, é uma coisa que vai demorar mais e provavelmente não vai fechar tão cedo, porque além de ser algo muito novo para o cliente, porque o cliente chega com a cabeça seguinte, é barato, eu dou um lance embutido e sai amanhã. E não é assim, né? Não existe milagre, entendeu? E até você mostrar para ele que aquilo que ele viu, que ele gostou, que é barato, que faz sentido e tal, mas não é do jeito que ele quer, do jeito que ele achava que seria. Até você mostrar isso para ele, cara, passou muito tempo. Entendeu? E aí você vai Horas do ficar, comercial você vai com a pessoa alimentar errada. isso e tal e tal. E aí eu falo que esse lead fica mais caro ainda. Não é Sim. por conta de valor, é por conta de tempo. Sim. Entendeu? Como é que eu faço, meu querido? Me dá uma dica, Tá. entendeu? Eu quero mudar o jogo. Vamos lá, vamos lá. O que eu começo quando chega essas objeções que a gente tem que lidar? O que eu sempre penso? Eu vou conversando com o cliente sobre o projeto dele, sobre quem que é o cliente ideal dele. Às vezes vai me falar assim, ó, o meu cliente ideal pro consórcio, os de entrada, não vou falar os mais caros. Se esse cara ganhar mais do que 5 mil reais, ele já consegue abraçar a parcela. E ele já, beleza, então esse cara tem que ganhar, pode ser homem ou mulher, ganhando mais do que 5 mil reais, então a gente já tá eliminando também a galera que tá começando a trabalhar, que o primeiro salário das pessoas não é tão Então alto dá assim. pra gente fazer esse jogo Então, também. aí eu começo a entender quem quer ser o cliente. Pô, Legal. o cara que me dá menos dificuldade pra vender, que o meu comercial mais consegue atender, a galera passou de 5, 6 mil reais, a parcela não aperta e ele já tá nesse momento aí de sobrar um pouco as contas. Aí você começa a filtrar no anúncio. O que você fala, porque aí tudo que o comercial traz pra mim, fala, olha, a pessoa tem que ganhar mais de 5, 6 mil reais, porque senão eu vou perder muito tempo aqui. Ele não vai conseguir pegar a parcela. E Então a no ideia, anúncio eu falo disso. legal, porque até a ideia nossa é o seguinte, no modelo atual que a gente faz hoje, nós entendemos, até por uma pesquisa que a gente fez, que o brasileiro ele não é imediatista, ele é desorganizado, Sim. entendeu? E hoje,
dependendo do anúncio que eu faço, eu trago o imediatista. Por quê? Quando eu falo, o consórcio é barato, né? Você paga uma parcela reduzida, é contemplado rápido, que a gente tem, né? Um mecanismo que a gente contempla mais rápido. E eu vou despertar o interesse no quê? Naquele cara que tá precisando de grana. Uhum. E a nossa ideia é justamente ao contrário. Eu quero vender para quem não precisa. Porque o intuito do produto não é tempo, é custo. Entendeu? É ser produto barato. Então, o produto barato é um planejamento. Então, obviamente, pode ser rápido? Pode, por uma questão de sorte. Sim. Mas não é a ideia. É uma ideia que você quer. Você Não tem dá um pra aproveitar carro, isso para todo mundo. você tem um carro hoje, daqui 2, 3 anos você quer trocar, então já vamos planejar desde agora. Sim. Eu dei o exemplo do iPhone. Seu telefone é Tem. iPhone? Aham. Você tá juntando dinheiro para trocar? Não, ainda não. Quanto custa o 17? Um- 12, 13? 12, 13. Mais do que 8, né? Sabe por quê? Ninguém faz isso, cara. Aham. Todo mundo compra e paga parcela. E só troca quando dá uma zebra. Sim. Entendeu? O carro, todo mundo tem carro. E quando estraga, você não vai pegar um celular pior do que você já tem hoje. Pelo contrário, você vai Aham. querer um novo e mais. Aí ou você vai entrar Então no não é ju- prioridade, né? Então, porque às vezes a pessoa fala, Na mas eu não tenho verdade- dinheiro. na Se o celular verdade- estragar, você vai pegar um melhor. Na verdade, até uma prioridade, mas que a pessoa não enxergue isso com uma ferramenta, que hoje é indispensável para a vida da pessoa ter um telefone celular, mas ela não se planeja, porque ela nunca pensou nisso. Uhum. Então, nossa ideia é o quê? Despertar isso na pessoa. Cara, você já pensou? Existem 3 maneiras de você comprar um bem hoje, que seja imóvel ou veículo, moto, essas coisas. À vista, financiado ou consórcio. Sim. Não tem mais. Então, cara, você vai comprar à vista? Beleza. Você vai financiar? Você vai se lascar, a gente já sabe os juros do jeito que Sim. tá. Por que o financiamento é caro, juro alto? Porque é imediato. Sim. Te libera na hora. Te liberar na hora. O consórcio vai na contramão disso. É barato porque não é imediato. Sim. Então, o que eu falo assim, a nossa função hoje é educar essa turma. E Uhum. aí, no tráfego pago, a gente falou um pouco anteriormente, se fosse, cara, primeiro a gente tem que ir no ponto que vai dar o resultado imediato, Uhum. né? Que aí eu preciso daquele para gerar um valor. Tem que empatar pra gente- ali, né? Pra não É, ficar caixa negativo. Então, essa galera que é o meu foco hoje, que é o que não tá precisando de crédito, eu vou trabalhar ele só lá no futuro. Provavelmente ele vai ser seu cliente mais a médio e longo prazo, porque também é um perfil dele, digo ele no não é tráfego imediatista. pago. Eu vou trabalhar no tráfego pago, esse tipo de lead, esse tipo de anúncio, mas depois que eu já tiver empatado, já tiver Sim. começando a vender, só mais lá no futuro. É, exato. Aí você tem que entender o que cabe no seu orçamento de mídia de tráfego. Eu estou empatando os R$1.000 que eu coloco esse mês, já traz um cliente que põe R$1.000 no caixa. 6 meses depois, a gente já tá com uma verba ali de 3.000. Então eu já tô fechando aqueles clientes que ficaram no meio do caminho, tô fechando mais do que 3 por mês. Eu começo a pegar os conteúdos que vocês estão falando que é o cliente ideal de vocês, o educativo, e eu começo a pegar um pedacinho daquela verba e começo a anunciar, porque aí eu vou trazer esse cara pro seu perfil, ele vai começar a acompanhar o conteúdo de vocês, porque o perfil dele não é fechar logo de cara, só que a máquina tá rodando, a máquina se financia, e aí eu tô começando a abrir a boca do funil, tô começando a trazer gente que tá com nível de consciência maior, só que ela não tem pressa para fechar, é o que você falou. Aí você começa a falar assim, galera, a Selic no Brasil tá 15%. Não vale a pena pegar. Não vai baixar. Não vale a pena financiar nada com o banco. Se a sua única opção é o banco, não compra imóvel, não compra carro. Você vai pagar 2, 3. A parcela vai te atender, o banco vai te atender, só que você vai pagar 2 carros, 3 casas, 3 apartamentos. O apartamento tá custando uma casa, o carro tá custando um apartamento. A outra opção é o consórcio, só que você tem que ter disciplina de saber esperar. Então, só que aí eu não trago esse cara agora, no começo, naqueles primeiros R$1.000, porque ele não vai fechar no primeiro mês. Entendi. E vocês vão operar com um caixa negativo, até esse cara tá pronto para fechar. Eu acho que nós vamos fazer 2 negócios. Vender um consórcio e vamos virar cliente do tráfego pago. Vamos pra cima. Hugo, uma coisa bacana também que eu queria seu ponto de vista, você é o cara do tráfego pago, né? E você falou que você já teve experiência com lançamento, com perpétuo. Mas vamos olhar para o outro lado da moeda. Vamos falar de orgânico agora. Uhum. E para quem está começando e não tem recurso para bancar uma operação de tráfego pago, qual que é a melhor estratégia dentro de tudo isso que a gente conversou, principalmente para o nosso nicho? Qual que é a melhor estratégia que você vê hoje
pro cara começar no orgânico mesmo? Porque a gente sabe que às vezes ele pode acertar a mão num vídeo e esse trem bater milhões de visualização, e isso pode mudar a vida dele num vídeo. Eu já conheço casos assim, não só no meu nicho, mas em outros. Qual que é a dica que você dá pro cara que quer começar, mas vai ter que ser no orgânico mesmo? Mesmo você sendo cara do tráfego pago, mas pelo seu know-how, compartilha com a gente aí qual que é a sua visão referente a isso e qual que é uma estratégia que seria legal pro cara começar. Tá. E esse eu sempre falo com todo mundo. Se eu estivesse começando do zero, eu não tenho dinheiro em anúncio, é o que eu faria pra qualquer negócio. Sento com você e falo assim, cara, quais são as 10 dúvidas que você responde toda semana? Toda semana você vai responder do quem você está conversando, com seus clientes. Você sabe responder ela de trás pra frente. Lista elas num papel, anota, transforma numa pergunta e começa a gravar vídeo. Abre uma caixinha de pergunta. Ah, Hugo, mas não vai aparecer. Quando eu abrir a caixinha de pergunta, eu tô começando agora do zero, meu Instagram profissional, não vai aparecer pergunta. Pega um outro perfil e escreve essas perguntas e responde. Começa a gerar o movimento. Grava isso, posta no Instagram, posta no TikTok, posta no Shorts. Por quê? Uma hora, uma dessas redes vai viralizar. Eu faço isso com os nossos clientes. Eu testo primeiro no meu perfil, eu tô testando um conteúdo junto com o social media para validar o orgânico. Eu gravo, posto no Instagram, posto no TikTok, posto no YouTube Shorts. O mesmo vídeo, ele vai ter alcances diferentes. Eu vou começando a testar e validar o que tá validando no orgânico. Aí eu levo para os clientes. Cara, eu testei isso com a minha empresa, com o meu perfil, e eu tô trazendo isso para vocês porque eu validei. Então eu sempre falo isso para os clientes. Começa, porque a dúvida que você responde toda semana, todo dia, é a dúvida de muita gente. Então começa postando isso. Ah, Hugo, eu não tenho câmera profissional, eu não tenho softbox. Cara, você precisa... A melhor iluminação é a iluminação do dia, do sol. Não tem iluminação artificial que bata aquilo. Começa gravando do seu celular, entendeu? O primeiro curso que a gente gravou não tinha câmera, era num celular, num iPhone. A gente gravou em 4K. Quando a gente foi subir pra Hotmart, não podia subir em 4K. A gente teve que diminuir a qualidade da imagem. Então, assim, a gente começou com um celular, sem microfone e com uma iluminação que era da janela. Então, dá pra começar. Sempre dá pra começar do jeito mais barato. E à medida que você for tracionando, que for dando resultado, cara, compra um microfone melhor, entendeu? Compra uma softbox no Mercado Livre. Quem é bom e dá desculpa, não precisa ser bom em mais nada, né? O cara... Quem quer faz, quem não quer... Olha no YouTube, cara. Olha o mercado de vocês lá. Escreve consórcio lá no YouTube e vê as sugestões do YouTube pra você ver o que a galera tá pesquisando. Porque aquilo ali é o orgânico. Pois é, eu tive uma dica uma vez que, cara, pega os 10 vídeos mais bravo do seu produto e faz igual. Faz igual. Isso é um puta de uma sacada, hein? Sim. Faz igual, cara. No YouTube e no Google, que são os maiores mecanismos de pesquisa que tem. Ver quais são as sugestões, montar a lista do YouTube com consórcio, escreve consórcio, ver o que ele completa. Cara, e se você pegar isso daí e jogar num chat GPT e pedir pra ele te trazer roteiros de conteúdo, você tá com a faca e o queijo na mão. É só você pegar o telefone e gravar mesmo, né? Exato. Ah, eu não sei gravar, eu não sei montar um anúncio, eu não sei pensar no conteúdo. Conversa com o chat GPT, fala assim, cara, vamos fazer um brainstorm aqui, o roteiro ideal, com base nos melhores vídeos do YouTube. Vê o que ele te dá de sugestão de roteiro, aí você fala assim, beleza, agora a gente chegou num consenso, o que é um bom roteiro pra eu gravar no Instagram. Eu quero postar um vídeo e tal. Agora eu vou te contar sobre o meu negócio e os meus clientes. Eu trabalho com consórcio, eu vendo esse tipo de produto, os meus clientes são assim, assado. Aí você começa a ensinar ele e ele vai falar assim, agora que eu já entendi o que é um vídeo, o que eu preciso fazer e para quem eu estou fazendo, ele vai te dar boas sugestões. Algo, mas eu não sei gravar. Eu não sei, eu não consigo memorizar tudo aquele roteiro e gravar. Entende o assunto, entende o rumo e fala com as suas palavras. Porque assim, se você falar assim, cara, eu vou fazer roteirizado, você vai ficar preso, porque uma hora você vai querer fazer ao vivo, aquilo te prende, te ingessa. Hoje eu não vou fazer porque eu tô sem a câmera, eu tô sem o chat GPT. Cara, o chat GPT pode destravar. Dali pra frente você tem que criar a habilidade de fazer sozinho. Então eu dou sempre essa sugestão. Comece com o que você tem, vai lapidando a sua própria habilidade de comunicação. Ah, mas o Instagram é pequeno. Que bom que o seu Instagram é pequeno, que você tem a chance de errar e ninguém te vê. Entendeu? Erra sem ninguém te ver. Porque às vezes a pessoa ela tem aquele negócio assim do julgamento. Ah, eu não vou fazer porque o que as pessoas vão pensar de mim? Cara, usa isso a seu favor pra treinar, entendeu? Ah, eu vou acertar no vídeo 50. Beleza, cara. Você teve 49 vídeos pra testar e ficar bom. Ninguém nasce com habilidade de comunicação de vendas. Você treina gastando sola de sapato. Então, usa isso a seu favor. O poder da pequena audiência. O Thiago Nigro não pode errar hoje. O Bruno Pereira não pode. Quem tá começando...
Pode até às vezes falar alguma coisa errada, uma palavra que não tava certa, um termo. Quem vai ver? Entendeu? Use isso a seu favor, o poder de ser anônimo. Rapaz, legal, hein? Top. E esse negócio de gravar não é comigo, não. Meu negócio tem que ser assim, Eu também não gostava de gravar. O que eu fazia? largado. Eu gravava e falava pra social media, não me mostra. Posta e não me mostra. Porque eu sou perfeccionista. Eu ia querer fazer de novo. Aí eu falei assim, cara, não me mostra. Posta. Quando eu ver no Instagram postado, eu não vou apagar. Aí com o tempo, eu fiquei mais flexível em relação a isso. E aí, o que aconteceu? Eu fui ficando mais à vontade pra gravar, eu fui melhorando minha comunicação. Aí com o tempo, eu já falei assim, não, deixa eu ver aqui. Ah, não gostei, mas eu vou fazer de novo. Porque eu não vou errar tanto assim agora. No começo eu errava muito. Quando eu gravo alguma coisa, eu não quero ninguém perto me olhando. Não, Você e tá sozinho. tudo bem, eu também era assim. Ah, Hoje em boa. dia, se tiver a galera passando aqui, eu ignoro. Mas não, assim, isso tudo é uma bem, mas eu habilidade, é faço uma assim, prática se que você gera. parar ali parar e fazer assim, ó. Deixa eu ver aqui, cara lá. Ah, acabou. Aí não vai, não. Aí não sai nada, não. Exatamente. Olha os vídeos de todo mundo. O primeiro vídeo do Perini, do Bruno, do Thiago. Os caras eram travados. O Pablo, o Marçal, eles nem apagam o O vídeo Marcelo era gago, né? Era cara? gago, cara. Então, assim, Loucura. ninguém nasce pronto. Os melhores comunicadores não nasceram Se prontos. um vídeo destravou um gago, rapaz, o que não vai ser de nós, velho? Tá doido? Ô, Hugo, até pra gente finalizar, até antes da gente ir pro encerramento, uma pergunta que eu queria te fazer no começo, passou batido. Você falou que na faculdade você já tinha esse feeling de querer empreender e tal. O que te levou aí pro tráfego pago, cara? Porque eu lembro que em 2019, de tudo ali que tava acontecendo e tal, o hype era o tal dos infoprodutos, Dropshipping, dropship. afiliado. O que te levou a ir pro tráfego pago? Você já estava visando, por exemplo, essa prestação de serviço? Você começou ali, por exemplo, fazendo tráfego pago para um produto que você já estava promovendo? Por que sua tomada de decisão foi em cima para ir por esse caminho? Tá. Cara, o que aconteceu? Quando eu entrei na primeira agência em 2019, quando a gente se conheceu, eu entrei como estagiário de marketing. Então eu fazia de tudo. A primeira coisa que eu fiz foi aprender a editar vídeo. E eu não sabia editar vídeo. Aí a minha única habilidade era, cara, eu conseguia aprender as coisas rápido. Eu precisava ver uns vídeos no YouTube antes da gente. Antes da gente ter grana pra comprar curso, eu fui pegando as coisas no YouTube. Então, assim, o que precisava aprender pra fazer no escritório, eu aprendia. E aí, no final do ano, o gestor de tráfego que trabalhava no escritório precisou sair. Aí, o meu chefe, na época, falou assim, cara, você quer aprender a fazer? Eu falei, cara, quero, já aprendi a fazer todo o resto aqui, vou aprender a fazer pra te ajudar. Aí ele sentou do meu lado, abriu o computador, mostrou o Facebook lá, o gerenciador. Cara, esse aqui é o gerenciador, é assim que funciona. Subiu uma campanha junto comigo. Falou, ó, esse aqui é um curso que eu comprei, assiste ele e vai aprendendo aos poucos. Eu lembro que teve uma campanha que eu subi que gastou R$150 e não vendeu. Eu falei, caralho, velho. Ou gastei R$150 e não vendeu, cara, desconto do meu salário. Tinha que ver quando Desconto do meu salário. Aí ele falou, não, tá tudo bem. Pra mim. Desde já falou isso pra mim. Ele falou, não, tá tudo bem, você aprendeu? Então beleza, então valeu os R$150 que a gente gastou. Então assim, foi meio que, cara, as coisas foram levando, entendeu? Eu caí de paraquedas. Queria ouvir. Aí é loucura. Ô, Hugo, cara, a gente tem um produto que a gente gosta de vender muito dentro do nosso nicho de consórcio, que é olhar para um plano investidor. Hoje a gente tem uma carta, por exemplo, de 1 milhão, que o cliente vai pagar 2.700, 2.800 de parcela, né? Inicial ela é 2.590. 2.590. Às então, vezes tipo rodou assim, um pouquinho. Então, quando você pega assim, pô, o cliente vai contratar um crédito de 1 milhão e vai pagar 2.560. Quando a gente ancora isso, crédito versus valor, é muito baixo, é muito barato o valor do aporte mensal das parcelas. Só que aí a gente bate naquela tecla de que muitas pessoas acham bom demais para ser verdade, acha que é golpe, acha que é pirâmide, acha que é algo que ela vai ser prejudicada. Porque o outro lado ruim do consórcio é isso, as pessoas acreditam que é golpe porque o negócio é tão bem desenhado, o produto ele é tão bem desenhado que as pessoas acham bom demais para ser verdade, fica com medo de fazer o negócio. Qual dica que você dá pra gente conseguir, como que eu te explico assim para ficar mais fácil? A gente conseguir transmitir uma mensagem para a pessoa para que isso possa trazer segurança para ela avançar para um próximo passo, que às vezes é uma reunião. Porque eu vejo que muitas pessoas elas ficam com medo, às vezes elas ficam com curiosidade de conhecer, muitos clientes já me falaram isso,
Fala, David, cara, o negócio é muito bom demais pra ser verdade. As pessoas ficam com medo disso, porque não existe isso no mercado, né? Elas ficam com essa crença. Então, qual o conselho você dá pra gente conseguir transmitir uma comunicação ali? Você que já teve experiência com vários nichos diferentes, né? Então, provavelmente você já ouviu várias ofertas diferentes, enfim. Pra gente conseguir passar por isso e falar assim, transmitir pro cliente, não, pode vir, tranquilo, isso aqui é seguro, vamos bater um papo. Tá. Eu acho que a maioria das coisas que vocês falarem, eles vão ter esse pé atrás por conta do conflito de interesse. Porque você tem interesse em que ele compre aquele ativo, aquele produto de vocês, mesmo sabendo que aquilo é vantajoso. Então ele sempre vai ter essa pulga atrás da orelha de falar assim, olha, é bom demais pra ser verdade. Ele tá ganhando muito por isso que ele tá falando bem do produto, porque ele vai ganhar a comissão dele. Quando as outras pessoas te validam, por exemplo, vocês têm um site, cara, faz um hall da fama lá com todos os clientes que compraram aquele produto, que tinham essa objeção. E se vocês mapearam que ele tinha essa objeção que todo mundo tem, na hora que vocês forem gravar um vídeo com ele, um depoimento, pergunta, seja direto em relação a isso. Olha, é comum aqui esse produto, todo mundo que quer comprar, eles têm essa mesma objeção que você tinha. O que você tem a dizer para a pessoa que está com essa dúvida e está ali em cima do muro, se vai, se não vai? Vale a pena? Valeu a pena para você? Fez sentido esse produto? Eu não tenho site para montar ali aquele hall da fama que só tem os depoimentos. Cara, coloca um destaque no Instagram. Eu tenho um pouquinho de dinheiro sobrando ali no meu plano de mídia. Cara, roda um pouquinho de depoimento para quem te segue. Porque a ideia eu vou vender para quem é o público frio, aqueles 5% que estão prontos para comprar, sobrou um pouquinho de grana, eu vou trazer gente pro perfil, porque o conteúdo que eu vou gerar aqui com o podcast, as gravações, eu vou aquecer ele naturalmente com o orgânico, a entrega orgânica do Instagram. Quando vocês tiverem o depoimento, roda para audiência, para quem segue o perfil, porque ele vai começar a ver o anúncio do depoimento. Ele fala assim, cara, eu ainda não recebi o anúncio de alguma oferta dos meninos, mas eu tô vendo o tempo todo um monte de gente contemplada que se parece comigo. Então, assim, ele sempre vai pensar, é bom demais pra ser verdade, mas toda essa gente tá falando e os caras não ganham dinheiro com isso, na verdade eles estão pagando por esse negócio, é que realmente é muito bom. Então, assim, na hora que ele chegar pra vocês, pra conversar com vocês, ele vai chegar com menos essa trava, entendeu? Ele vai chegar menos desconfiado. Então, assim, cara, não tem muito jeito, não tem muito pra onde fugir. Você tem que ser validado por outros clientes seus. Se você falar, ele sempre vai ter essa objeção. Se ele ouvir isso de outras pessoas que tiveram que colocar a grana, tirar o dinheiro do bolso, aquela dor de pagar e esperar pra ser contemplado, esperando esse capital maior, ele vai falar o quê? O cara ele não tem conflito de interesse. Ele ganha o dinheiro no futuro, mas no presente, no curto prazo, ele tá desembolsando aquele valor. Então, se para ele fez sentido e ele não ganha dinheiro com isso, para mim também faz sentido. Porque só ouvir de vocês talvez não seja o suficiente. Aquele cara mais cético, mais analítico, ele não vai querer comprar. Não agora. Testemunho, né, filho? Precisa de testemunho. Show. Brunão, você agora que nós assinamos já? Uai, você tá com um contrato aí? Já abriu no aplicativo? Não, aqui é digital. Nós estamos na era digital. Não mandou, tem papel mais. Mandou o e-mail, abriu ali, ó. Enchi seus dados aqui, eu clico o seguinte. Tem só preciso do seu e-mail. Aceito. Faz tecnologia maravilhosa. Vambora. Eu só preciso do seu e-mail. Ó, e lembrando, né? Até voltando aqui pra questão do nosso podcast, que não é só consórcio, né, cara? A gente tá fazendo um bem pra humanidade aqui, né? Vamos falar de coisas que é baratas, custo-benefício, agora ensinando quem é vendedor, quem é empresário, né? O caminho aí do sucesso através do tráfego pago. Muito bacana, né? O pessoal tinha que pagar a gente pra fazer isso aqui, viu? Depois, a hora que o cara vai lá e faz lá e coloca e é meu concorrente, entendeu? Aí vai fazer lá e vai falar assim, cara, aprendi com o Bruno. Mas não deu nenhum pix pra nós, né, cara? Tem que fazer. Hugão, obrigado, viu, cara? Obrigado pelo convite. Espero ter ajudado, dado dicas aí que sejam aplicáveis pro mercado de vocês. Eu já tenho algumas ideias que nós vamos discutir aqui já. Inclusive, fala pro pessoal aí como é que faz pra o pessoal te achar nas redes sociais. Né? Vamos lá. Primeiro, faz um consórcio que a gente indica ele e tal. Ó, os meninos são a minha indicação de consórcio. Quem precisar de consórcio, procura os meninos, troca uma ideia, tira uma dúvida, vê se faz sentido pra vocês, se é o momento de vocês. Aí a gente passa o telefone. Exatamente. Se for assim, não vai. Cara, pra quem quiser trocar uma ideia comigo, quiser acompanhar, me segue lá no Instagram, Hugo, com 2 Os, Félix. Vamos lá. Hugo, 2 Os Félix, que a gente troca uma ideia, tirar algumas dúvidas para vocês em relação a marketing, vendas, se bem que vocês são especialistas em vendas. Então, Hugo, assim, quê? Hugo, com 2 Os no final, Félix, com X. Tá achando não, viu? Depois eu te passo o dele, que eu já sigo ele aqui. Já achei.
Rapaz, o homem é famoso, hein? Tem um monte de cliente meu que segue. Aí, ó, validando, ó, É, tá isso aí. vendo? Uberlândia também, ao mesmo tempo que é grande, é pequeno, né, cara? Engraçado, né? Hugo, cara, obrigado pelo Obrigado papo. pelo convite. Foi muito valioso, tudo que você compartilhou com a gente. Eu já tinha um pouquinho de experiência, mas agregou muito todas essas estratégias que você compartilhou. Eu acredito que o Bruno também fez muito sentido. É, E vamos pra cima, cara. O objetivo aqui é trazer conhecimento, gerar valor, né? Hoje a gente falou sobre digital, tráfego pago, que é o intuito desse braço da Planejar, que é transmitir conhecimento e gerar valor para nossa audiência. Cara, mais uma vez, obrigado, sucesso para você. E eu quero deixar para você um convite. A gente falou pouco sobre consórcio hoje, mas se você quer entender mais como é que funciona esse mercado na prática, entender como que você vai transformar o consórcio numa alavanca, numa ferramenta poderosa de investimento, que vai te dar a oportunidade de aposentar talvez em 10, 15 anos, eu sei que a oferta é meio agressiva, mas a gente tem método, a gente tem estratégia para isso. Vai ter um link para você fazer uma reunião de diagnóstico com a gente. Aproveita e já se inscreve no canal, deixa um like aí pra gente e tamo junto. Até o próximo episódio. Um abraço.